Flamengo, no domingo de dose dupla, vence nos Estados Unidos com direito à estreia de De La Cruz e empata com a base em João Pessoa. Vamos falar também da nota oficial do Flamengo para buscar esclarecer a polêmica a respeito dos valores da renovação de Bruno Henrique. Além disso, mercado da bola, o Flamengo ainda insiste em Luiz Henrique e começa a ver agora zagueiros, uma vez que desistiu de Léo Ortiz. Saudações rubro-negras, fala aí galera do Flanários Rubro-Negro, meu nome é Alan Castro. Eu estou hoje aqui para falar do mais querido para você, torcedor rubro-negro. Por isso, desde já venho aqui fazer meu pedido habitual de que você se inscreva no canal, curta nosso conteúdo, compartilhe com seus amigos, recomende aos seus colegas, comente. Vamos aqui trocar uma ideia sobre o Flamengo, isso é muito importante para que a gente continue aqui com o trabalho e com o crescimento do canal, e é de graça, né? Que é o melhor de tudo. Vamos falar aí sobre esse domingo em dose dupla de Flamengo. Mais cedo, às 16 horas, o Flamengo enfrentou o Philadelphia Union, um amistoso internacional nos Estados Unidos, né? Onde o Tite está aproveitando nessa pequena excursão aí do Flamengo para testar os jogadores, testar algumas peças, e foi o que de fato ele fez. Mantendo essa formação que o Tite tem entendido como ideal para o Flamengo, né? Com uma espécie de 4-3-3, sendo o Arrascaeta com a participação do Gerson aí nas criações de jogadas e dois pontas abertos, de um lado Luiz Araújo, de outro Cebolinha, que tem sido o principal destaque do Flamengo, né, nas mãos de Tite. Os números de Cebolinha, desde que o Tite assumiu, ele aumentou para quase 80% a sua participação como titular, né, do Flamengo, ou seja, iniciando as partidas. E já tem aí 4 gols e 2 assistências. Ele aumentou a sua média por jogo, né, nos dois aspectos, tanto no gols quanto assistência. Mais do que isso, é um jogador que parece ter recuperado sua confiança, é um jogador que tem sido mais assim agudo, tem partido dele as principais jogadas, ele tem ido para cima, ele tem tentado, ele tem criado, e é um jogador muito veloz quando ele consegue partir ali na esquerda sozinho, num contra um, e tem sido por vezes aí a principal setor de desafogo, vamos dizer assim, de desafogo do Flamengo, coisa que o Bruno Henrique ainda não conseguiu, que é dar essa opção aí pelo lado esquerdo, com aquelas explosões que a gente estava acostumado a ver, aquela movimentação, aquela força que a gente costumou ver. O Bruno Henrique não tem conseguido repetir, não sei se talvez aí pelo papel que ele precisa exercer para a equipe, taticamente falando. O fato é que o Bruno Henrique ainda não conseguiu demonstrar todo esse seu potencial nas mãos de Tite, né? Então, como foi dito, o Tite usou 2 times, praticamente um em cada tempo. Ele começou a partida com o Rossi no gol, Varela de um lado e o lateral esquerdo Carbone. O Carbone é um menino da base do Flamengo que joga como zagueiro central, né? Por vezes já fez vias de lateral esquerdo. Nessa partida, nessa oportunidade, ele fez exatamente esse papel de lateral esquerdo, né? Um jogador até que renovou aí seu contrato até 2026 com o Flamengo. Estava fazendo sua estreia, né, com o time principal, vamos dizer assim, e começou um pouco nervoso, como era de se esperar, um garoto ali já saindo como titular. Errou algumas questões, mas depois conseguiu aos poucos se soltando, fazer os movimentos naturais da posição, mesmo não sendo a dele. Ele conseguiu, inclusive, ter participação no primeiro gol do Flamengo, ele que lança para o Cebolinha, que sai na frente da zaga aí, e na hora que vai tocar por cima do goleiro é derrubado, e é o pênalti. Pedro faz o gol de pênalti, converte, né, a penalidade. Sai o primeiro gol do Flamengo. Então, assim, só fazer uma menção a esse parente, ao Carbone, tomara aí que ele consiga desenvolver, né? Que ele consiga ser importante para o Flamengo que vai precisar de uma peça na lateral esquerda a mais, né? Contratou o Matias Vinha, já temos o Ayrton Lucas, que hoje é o titular, e em alguns momentos podemos perder até os 2 laterais para seleções, né? Quem sabe? Então, é importante que o Tite já identifique um papel, um personagem que possa contribuir na lateral esquerda. Então, dando sequência aqui, o Carbone pelo lado esquerdo. Na zaga central, Davi Luiz e Léo Pereira pelo lado esquerdo. Alan e Gerson na frente ali da proteção da zaga. Gerson participando muito da criação, principalmente pelo lado esquerdo com o Cebolinha. Matheus Gonçalves, que fez um papel um pouco diferente do que ele vinha fazendo, por exemplo, no Bragantino. Não se sentiu tão à vontade, assim, não pôde mostrar muito seu futebol. Luiz Araújo como ponta aberto pelo lado direito. Pedro e o Everton Cebolinha aberto pelo lado esquerdo, como a gente já falou. Esse time do primeiro tempo teve a formação e os movimentos táticos, talvez, que Tite quer manter no Flamengo. É o time ideal, porque ele considera em termos de esquema tático e de posição que cada jogador tem que fazer. Recompor as linhas, né? Ele ataca com
com os pontas abertos, uma espécie de 4-3-3, mas se defende com 4-4-2, aonde esses pontas retornam para poder fechar essas linhas, né? Então nessa formação ficou mais ou menos na frente ali, tentando atrapalhar a saída de bola do time do Philadelphia, o Pedro e o Matheus Gonçalves, e fechando a linha ali Gerson e Alan, e cobrindo as pontas Luiz Araújo e Cebolinha. Aliás, esse ponto específico do Luiz Araújo é um dos que deve favorecer, né, talvez a sua permanência no time titular, porque ele tem cumprido bem esse papel também. É um time que demonstra mais vontade, parece que os jogadores estão mais acostumados ali a fazer o que o Tite espera deles, né, compreende melhor o seu papel tático e tem tudo para ser o time principal do Flamengo nessas primeiras partidas da temporada. Já para o segundo tempo, o Tite apresentou uma outra equipe totalmente diferente, mudou todas as peças, à exceção do Rossi, que também, mais para o final do jogo, foi substituído pelo goleiro Baroni, né, para ter uma experiência também ali, uns minutinhos em campo. Mas logo no que virou o tempo, o Tite substituiu todo mundo. Então o Wesley entrou no lugar do Varela, o Fabrício Bruno para o lugar do Davi Luiz, o Cleiton para o lugar do Léo Pereira, e aí o Carbone sai para o Ayrton Lucas entrar, Pulgar e Vitor Hugo entra no meio, no lugar de Alan e Gerson, no meiuca, o Arrascaeta entra no lugar do Matheus Gonçalves, e aí vem a estreia de La Cruz no lugar de Luiz Araújo, e Pedro com o Gabigol, né? Foi um Flamengo novo, totalmente mudado em termos de peças, mas o Tite começou tentando manter essa formação tática, né? Esses movimentos ideais que ele pensa. Nesse cenário, quem passou a fazer a pressão lá na saída de bola do adversário foi o Gabi e o Arrasca, né? Então assim, sempre com um atacante e um meia fazendo essa pressão, e os dois, né, que em tese estavam como pontas, Bruno Henrique pelo lado esquerdo e o De La Cruz pelo lado direito, fechavam essa linha no 4-4-2 quando ia se defender, tal qual no primeiro tempo aconteceu. A principal diferença que se percebeu foi o dinamismo e a movimentação do De La Cruz, que é um jogador que tende a sair da ponta para o meio, né, quando o time está atacando. Então, por várias vezes, na verdade, o De La Cruz fazia esse movimento, né, conseguia se aproximar mais ali do Arrascaeta, mais dos atacantes. Ele foi muito bem, ele conseguiu criar jogadas, ele acelerou ali o ataque do Flamengo. É importante ver essa velocidade, essa aceleração que o De La Cruz é capaz de dar à equipe, né? E com esse movimento dele para dentro, abre-se um corredor para passagem ali, provavelmente de um lateral. E aí nesse aspecto, né, o Wesley, que tem essa tendência de ser mais ofensivo, de subir mais para participar das jogadas de ataque, tem um corredor inteiro para passar e para participar bem do jogo. Então talvez assim a gente possa ver que quando estiver jogando De La Cruz nesta função, o lateral Wesley talvez seja mais indicado, né, para participar do jogo. E com o Varela em campo, o Luiz Araújo consegue se entrosar melhor, sendo esta apenas uma avaliação inicial, né? Foi só a segunda partida do Flamengo na temporada. O primeiro tempo do Flamengo foi bem melhor que o segundo, mas ainda assim tivemos boas oportunidades, bons toques de bola. Lógico que existia um desentrosamento natural ali daquela segunda equipe, né? E ainda com algumas peças como o próprio Bruno Henrique, que eu já comentei, e o Gabigol, tentando voltar ali aquela performance que a gente espera deles. O placar de 2-0 foi um bom exercício, o Tite conseguiu observar bastante jogadores, acho que rodou todo mundo que esteve à disposição dele. O Flamengo teve folga hoje e volta a treinar nesta terça-feira, né, visando já o confronto contra o Orlando City, esse sim no estádio com maior capacidade, para mais gente, um jogo e um teste melhor para o Flamengo, dia 27. Poucos tempo depois, às 18h10, né, aqui no Brasil, em João Pessoa, né, no Almeidão, o Flamengo enfrentava o Nova Iguaçu pela segunda rodada do Campeonato Carioca, né, e o Flamengo jogando com uma mistura de alguns jogadores que ficaram aqui no Brasil com os jogadores que foram trazidos de volta da equipe que estava na Copinha. E aí o Flamengo não fez uma apresentação muito boa, até era de se esperar, porque são jogadores jovens em sua maioria, muitos deles não têm jogado junto, não tem esse entrosamento ainda, né, porque foi um apanhado daqui de lá para fazer esse jogo. Além da questão do nervosismo natural dos jogadores que estão tendo a oportunidade, o Flamengo, numa falha individual, né, infelizmente do zagueiro Noga, toma o primeiro gol, tenta afasta mal o atacante, se não me engano, Cristiano, do Nova Iguaçu, ganha a bola, ganha na corrida e toca bonito aí na saída do goleiro do Flamengo e abre o placar. E aí com isso o Flamengo ficou o jogo tentando buscar, tentando recuperar
esse placar, até que no segundo tempo o Thiaguinho, né, conseguiu fazer um belo gol, aliás, com muita semelhança com um tapa aí que o Everton Cebolinha deu no jogo lá nos Estados Unidos. A diferença é que um bateu com a esquerda no ângulo direito do goleiro e o Cebolinha bateu com a direita no ângulo esquerdo do goleiro, mas muito parecidos os dois chutes. E com essa bela troca aí de bola aí com o Lohan e o Thiaguinho, o Flamengo chegou ao empate. Um empate que deixou eufórica a torcida aí que esteve presente no Almeidão, né, que teve a oportunidade de ver o Flamengo de perto, assim como aconteceu em Manaus na primeira rodada. Com esse empate o Flamengo chega a 4 pontos, é o segundo ali na tabela junto com o Vasco, Fluminense, o próprio Nova Iguaçu, e o campeonato no momento liderado pelo Botafogo com 2 vitórias e 6 pontos. Galera, falando um pouco aqui sobre essa polêmica que teve, os valores que o Flamengo iria gastar ao todo, né, com o Bruno Henrique nessa renovação aí de 3 anos, né? Saiu uma reportagem do Renato Maurício Prado pelo UOL, né? Claro que a gente respeita aqui o trabalho do jornalista, já bem conhecido no meio, flamenguista, né? Todo mundo sabe. Mas ele fez a reportagem dizendo que o Bruno Henrique custará ao Flamengo, ao fim desse contrato de renovação, cerca de 100 milhões de reais, que o salário estaria em torno de 2,5 milhões, né? O que são valores extremamente alarmantes, né, que saltam os olhos e chamam a atenção de todo mundo na mídia e de todos os torcedores. E o Flamengo emitiu uma nota, né, oficial a respeito do tema, nós vamos lê-la aqui para você. O Clube de Regatas do Flamengo vem a público informar que todos os contratos de futebol estão sempre à disposição do Conselho Fiscal, que através de seu presidente pode requisitar qualquer documento financeiro do clube. Além disso, a instituição é auditada por uma Big Four e tem a transparência como regra interna. Entretanto, o Flamengo não está obrigado a exibir contratos a estranhos à sua organização interna e não aceitará qualquer tipo de pressão pública. Olha aí, o clube tomou conhecimento de uma matéria sensacionalista e mentirosa sobre o contrato do atleta Bruno Henrique, matéria esta que inventa valores totalmente irreais e ataca a correção das informações fornecidas pelo Departamento de Futebol. As providências cabíveis serão tomadas com a maior brevidade possível. Então essa foi a nota aí oficial do Flamengo, né, pelo seu perfil, e ficou agora 2 versões dessa renovação com o Bruno Henrique. O fato é que desde o seu início tem sido bastante polêmica, no sentido assim, de se arrastar, de puxar para um lado, puxar para o outro, vai sair para o Palmeiras, a ameaça daqui, pressão de lá, e até agora ele não conseguiu, que é o mais importante para o torcedor, né? Até agora o Bruno Henrique não conseguiu demonstrar o seu melhor futebol, que ele teve logo quando voltou da sua contusão, e isso que é o mais triste dessa história toda. Falando um pouquinho de mercado da bola agora, né? O Flamengo, que se afastou momentaneamente, pelo menos, das negociações aí com o Léo Ortiz, né? O Bragantino tem feito jogo duro, está fazendo uma nova proposta de renovação atleta, então o Flamengo aparentemente desistiu do zagueiro. E aí começaram a pintar novos nomes, é claro, novas cavadas, ofertas de jogadores ao Flamengo. Um desses jogadores que foi oferecido foi o Kaique Fernandes, jogador que tem passagem pela seleção de base aí do Brasil, hoje está no Almeria, né? O atleta tem 20 anos, se eu não me engano, e teria sido oferecido ao Flamengo, mas até agora não se tem informação de que o Flamengo pretende, tem interesse e vai avançar com isso. O que saiu foi que o Flamengo estaria com negociações adiantadas, aliás, conversas adiantadas, para tentar trazer, angariar o jogador do Domingos Duarte, um zagueiro português de 28 anos, já experiente, tem 1,92 m, é um zagueiro alto, é um zagueiro que não é de sair muito, de construir muito uma jogada, né, mas que ele consegue até fazer alguns lançamentos, melhor dizendo, para iniciar ali lá de trás uma ação do Flamengo, né? É um jogador que dizem ser muito bom no jogo aéreo, tanto defensiva como ofensivamente, né? E é um ex-parceiro do Pablo Mari. Quando o Flamengo foi buscar o Pablo Mari, parece que ele também foi sondado na ocasião. O fato é que os dois jogaram juntos no La Coruña, na época que o Pablo Mari, em 2019, veio para o Flamengo. Então seria uma alternativa. Ele está no Getafe da Espanha, né? E há interesses entre as partes, tanto do clube de liberá-lo, né, de alguma forma, e o Flamengo de compor aí o seu elenco com mais um zagueiro, que é uma das posições consideradas carentes necessárias no elenco do Flamengo hoje. O Flamengo vai fazer uma nova proposta, ou já o fez, né, aumentando para 11 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos de Luiz Henrique, ponta direita aí, pedido pelo Tite, jogador hoje que está no Real Betis,
vem se destacando, fez uma boa partida até contra o Barcelona, apesar da vitória, apesar da derrota, né, por 4-2, ele fez uma boa partida, participou da jogada do primeiro gol, deu assistência para o segundo gol, teve algumas oportunidades, finalizou bem. Eu gostei, né, eu vi os melhores momentos da movimentação do atleta e de que o Flamengo estaria disposto a aumentar esses valores, só que o Real Betis pede 18 milhões, né, para liberar o atleta. Só que o Flamengo acha um valor alto e vai tentar comprar uma parte menor de seus direitos econômicos, né, para deixar ainda um percentual com o Real Betis, oferecendo 11 milhões de euros. Então nos próximos dias pode ser que a negociação avance, seja para concretizar positivamente, seja para que o Flamengo desista e vá atrás de um outro alvo. Lembrando que a ponta direita foi uma posição pedida pelo Tite, né, para que o Flamengo contratasse, porque ele quer estimular a concorrência, a competição em todas as posições do seu time, e no entendimento dele tem apenas o Luiz Araújo como ponta direita, né, e que o Flamengo precisaria de mais um. Ainda para fechar essa questão do mercado da bola, né, nós estamos com duas situações aí, que é Thiago Maia, que está tendo um impasse com os valores pedidos pelo Flamengo. Pode ser que sua negociação, sua transferência para o Inter não aconteça mais. E o próprio Mateuzinho, que já está até treinando com o Corinthians. Houve uma manifestação do presidente do Corinthians, que está dando o que falar, exigindo que o Flamengo colocasse uma cláusula de opção de compra, né, para que o contrato fosse assinado. E isso aí gerou um impasse, ou seja, de momento ainda não está formalizada ao empréstimo de Mateuzinho ao Corinthians. Será que ele pode voltar, assim como o Thiago Maia? Será que pode melar? Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Para fechar nosso vídeo aqui, galera, hoje tem Copinha, hoje tem Mengão em campo, em semifinal da Copa São Paulo Juniores, Flamengo e Cruzeiro, na Arena Barueri, às 19h30, né? A transmissão aí vai ficar por conta do Sport TV, Premier e tal. Flamengo que está jogando com a equipe, digamos assim, B, né, desde a fase, assim que começou a fase eliminatória, por conta do retorno da grande maioria dos jogadores e do próprio técnico para fazer aí os jogos do profissional pelo Campeonato Carioca, né? Mas essa turma tem demonstrado força, nós temos já bons nomes aí surgindo, né, dentre os jogadores, e o Flamengo tem tudo para poder passar aí por cima do Cruzeiro, que também tem uma boa equipe, também vem com uma caminhada parecida na competição. E os dois hoje se enfrentam, e o vencedor aí desse confronto vai ser o primeiro finalista, né? E vai enfrentar o vencedor da outra chave, um jogo que vai acontecer logo na sequência entre Novo Horizontino e Corinthians, lá na Neoquímica Arena, né? O que já é curioso, o Corinthians jogar literalmente em casa, mas enfim. E a final vai ser disputada no dia 25 de janeiro, como é o de praxe, que é o dia de aniversário da cidade de São Paulo, e que, se Deus quiser, o Flamengo estará nessa final e será campeão, e será o seu 5º título da Copa São Paulo Juniores. Então vamos dar essa moral aí, vamos torcer para os meninos lá do Flamengo hoje, quem puder assistir a partida, e vamos vibrar muito, que o Flamengo vai precisar da nossa força. Então, galera, essas foram as notícias de hoje, espero que vocês tenham gostado. Reforço aqui que você deixe a sua inscrição no canal, compartilhe nosso conteúdo, comente, enfim, participe conosco. Até os próximos vídeos, saudações rubro-negras, valeu!